Fala, meus amigos, beleza? E hoje eu vim falar com vocês sobre a situação que está acontecendo por todo mundo, que está deixando muitas pessoas, vamos dizer assim, em desespero, por conta dessas notícias que estão chegando sobre o nosso país e sobre Estados Unidos, todo mundo, Estreito de Hormuz e os impactos. O que pode acontecer com o Brasil se o preço da gasolina e do diesel continuar subindo. Já se fala de o início de uma greve dos caminhoneiros. Aí, meus amigos, a coisa vai ficar mais feia ainda. E eu vou explicar isso tudinho para vocês agora. Aqui, ó. Saiu aqui uma notícia aqui que eu vi agora, que a greve dos caminhoneiros já era para ter começado hoje. Só que o presidente brasileiro falou que ia tomar medidas para tentar não ocorrer essa greve. Vamos ver o que deu aqui, ó, na notícia aqui. Deixa eu só procurar aqui, rapidinho. O que pode ter acontecido hoje? Qual decisão tomaram hoje? Aqui, ó, saiu na revista Veja aqui, ó. A categoria mantém indicativo de paralisação e aguarda medidas do governo Lula sobre frete e diesel. Decisão deve sair em assembleia nesta quinta-feira. Ou seja, hoje vai decidir o destino do nosso país, porque o que acontece se os caminhoneiros decidirem fazer essa greve? A população, como não é boba, né? Alguma parte da população, né? Pelo menos os que acompanham as notícias, pelo menos vamos dizer aí 20% da população brasileira acompanha as notícias de fora. O que eles vão fazer? Eles vão correr para os mercados para comprar o máximo de alimento possível, estocar aí pelo menos por uns 2 ou 3 meses. Aí o que vai acontecer? Os alimentos vão sumir das prateleiras do mercado, porque vai acabar, porque não vai chegar, porque os caminhoneiros vão estar fazendo greve, e vai faltar alimento para muita pessoa, principalmente para aqueles que não se preparam, para aqueles que não ficam por dentro do assunto. E isso, meu amigo, é muito perigoso, porque você sabe que o ser humano, ele não pode ficar sem se alimentar. Imagina só, num cenário aí mais caótico, mais assustador. Imagina só que acaba os alimentos do mercado, você vai no mercado com dinheiro, mas não tem alimento para você comprar. Eu vou explicar agora o que pode acontecer dentro de uma semana. Uma semana, tô falando de uma semana, não tô falando de um mês, uma semana. Automaticamente, em 2 dias, as pessoas já vão começar a sentir fome, muita fome. A fome vai apertar muito. No 3º dia, as pessoas já vão estar sentindo o corpo mais fraco, mais trêmulo. O que vai acontecer? Imagina só um pai de família ver um filho seu com fome. Ele não vai aceitar isso. Ou seja, ele, se for preciso, esse pai de família até mata para conseguir um alimento para o seu filho. E quem tem o estoque de alimento vai ter que se esconder. Por que vai ter que se esconder? Porque ele pode automaticamente ser atacado pela população que vai estar, no caso, morrendo de fome. E isso é muito perigoso, muito perigoso. Por isso eu falo para vocês, já estoquem alimento, tá? Já estoquem alimento, porque todas essas coisas que está acontecendo aqui agora é o princípio das dores. Já estava escrito isso na Bíblia. Ou seja, você vai pagar para ver. Você pode ver aí que todas as profecias estão se cumprindo. Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos em vários lugares. E não está acontecendo em um país só, ou está acontecendo em vários lugares. O negócio é mundial, global. Vocês podem perceber aí que o mundo já não está na mesma maneira que era antes. Todo mundo que tem um olhar espiritual, a mente espiritual, sabe que o mundo já não está mais do mesmo jeito. Está cada vez mais pior e vai piorar cada vez mais. Aí você pode virar e falar para mim assim, mas a gente devemos orar para melhorar. Sim, a gente deve continuar orando para melhorar, mas na Bíblia está escrito que essas coisas iam vir precedendo a volta de Cristo. Ou seja, o que eu tô falando aqui para vocês não é para vocês ficar desesperado, porque do mesmo tempo que as coisas que estão acontecendo são ruins, são boas também, porque o lado ruim é que essas coisas todas que estão acontecendo, fome, peste, terremotos,
estão vindo cada vez mais, mas o lado bom é que a gente sabe que a nossa redenção está próxima. Que o nosso Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. Ou seja, então não é momento para você entrar em pânico, porque o pânico, ele gera caos. Você entrar em pânico, você só vai se atrapalhar. Ou seja, nessas horas, a gente devemos pensar mais. Aí que a gente tem que ter a mentalidade forte. Para quê? Para pensar em como a gente vai agir, como a gente vai se preparar, se proteger, o que eu devo fazer nesse exato momento, não esperar a situação piorar para depois querer agir. E o que eu estou fazendo? Eu comecei o meu estoque de alimento, já estou correndo atrás do meu refúgio estratégico, porque se a população ficar com fome, vai atacar quem tiver alimento. Então não adianta você morar nas grandes cidades, ter alimento e querer fazer a comida ali na sua casa. O cheiro da comida vai subir, as pessoas vão sentir, vão falar o quê? Opa, aquele pessoal ele tem comida, vão invadir a casa dele. Se ele não quiser dar comida pra gente, a gente acaba com ele. Ou seja, então a gente tem que procurar um lugar estratégico, um refúgio. E é o que eu sempre falo, o refúgio tem que ser no lugar alto, nas montanhas. Ou seja, acima de 1.100 a 1.400 metros. 1.400 metros já é o ideal, porque baixo também, mais baixo que isso não adianta muito, e acima também não vai ser muito bom, porque acima de 1.400 metros aí já começa o ar ficar ruim pra gente respirar, né? Não fica um ar bom, já começa a perder o ar um pouco. Em 1.400 metros é o ideal até para plantio. Você tem fontes de água ali, porque você sabe, né, que em lugar montanhoso, ainda mais onde tem árvores, tem nascentes de água, ou seja, vai ser muito bom para você montar o seu refúgio e se proteger você e sua família. E o que eu vivo falando aqui para as pessoas? Para elas se prepararem para quê? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem 3 linhas de raciocínio do arrebatamento, só que eu não vou falar as 3, porque a última é a menos provável, eu vou falar das 2. Tem a primeira linha de pensamento, que é de que Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja antes de começar o período de 7 anos da tribulação, da grande tribulação. Esses são as pessoas que acreditam que ele vai arrebatar a igreja antes. Ou seja, pode ser que aconteça. Por um longo tempo da minha vida, eu sempre pensei nisso, que a gente vamos ser arrebatado antes da tribulação começar. Mas tem uma segunda linha de raciocínio, também que os estudiosos da Bíblia estudam, que Jesus pode voltar nessa metade desse período da tribulação. Ou seja, a tribulação ela vai durar, a grande tribulação ela vai durar 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio é conhecido como a tribulação, e os outros 3 anos e meio que vem depois é conhecido como a grande tribulação, que vai ser a parte pior. Então tem essas 2 linhas de raciocínio que martelam na minha cabeça, e eu acredito nas 2, tanto que Jesus vai arrebatar a igreja antes de iniciar, antes do anticristo surgir, mas eu também tenho o pensamento de que Jesus pode arrebatar nesse espaço de tempo. Ou seja, quando a tribulação começar, o anticristo aparecer, tem um espaço de tempo até a metade da tribulação, ou seja, 3 anos e meio. Então, nesse espaço de tempo, desde o primeiro dia até os 3 anos e meio, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, entendeu? Por isso que eu tô falando para vocês, arrumar um local estratégico, um lugar que tem nascente d'água, água potável, se for preciso fazer um poço artesiano, fazer um bunker, que vai ser muito bom para você guardar o estoque de alimento e até se proteger. E estocar alimento, estocar remédio, estocar água potável, sementes para você ir fazendo plantio ali, porque você já vai ter um grande estoque para você se manter no início, mas depois você vai ter que começar a plantar. E nunca deixa a comida acabar para depois querer começar a plantar, já vai plantando antes, entendeu? Ou seja, você precisa urgentemente já pensar nesse local para você ir com a sua família, para se proteger, porque se a segunda linha de raciocínio do arrebatamento tiver certa, a gente vamos pegar o início ali do governo do anticristo, que é o governo único global, ou seja, eles vão querer dar o crédito social para as pessoas, que é para colocar a marca da besta, para conseguir comprar um pouco de comida, ter energia, água, ou seja, você não vai querer depender do governo do anticristo, você não vai querer colocar a marca da besta, ou seja, por isso que eu estou falando,
precisamos urgentemente, nós cristãos, arrumar lugar estratégico para a gente poder estar se protegendo, para a gente ser autodependente, para a gente não depender desse governo, porque a gente já vai ter tudo. E, se possível, se você tiver grana, focar aí no sistema aí de energia solar, para você também não depender de luz nenhuma desse governo, até mesmo porque se você for morar num lugar mais remoto, mais distante, uma montanha, por exemplo, você não vai ter energia. Ou seja, você já tem que pensar tudo nisso, porque não adianta você arrumar uma casa lá e não ter como levar energia para lá, vai ficar no escuro, vai viver à base de vela, lampião, não tem como, né? Então tem que pensar tudo nesses detalhes. E tem que se preparar, gente, porque você pode ver aí o mundo tá caótico, a situação do mundo tá cada vez pior. Você vê, por conta de um estreito lá no Oriente Médio, mexeu com o mundo inteiro. E é isso. É ladeira abaixo e temos que confiar em Deus, mas também temos que fazer a nossa parte, entendeu? A gente não pode deixar só as coisas para Deus fazer, porque Deus faz pra gente sim, as pequenas e grandes coisas, mas Ele faz principalmente quando a gente não tá no nosso alcance, quando a gente não consegue fazer. Mas o que está no nosso alcance, a nossa parte, a gente tem que fazer. A gente tem que fazer. Então, por isso que eu tô falando para vocês, a gente não pode dar mole. E essa instrução aí de ir para as montanhas, não sou eu que tô dando não, o próprio Senhor Jesus já disse que naquela metade do período da grande tribulação, quando for entrar para a grande tribulação, quando o anticristo receber a ferida mortal no olho, depois ele ressuscitar, ou fingir que está ressuscitando, ele vai ressuscitar já encarnado totalmente com coisa ruim no corpo. Ou seja, aí o que ele vai fazer? Ele vai profanar o templo e nessa hora ele vai começar a perseguição contra os cristãos. Jesus fala, quando você vê isso acontecer, que é o anticristo profanar o templo, fuja para as montanhas. Ou seja, o próprio Jesus já fala para a gente fugir para as montanhas. É uma instrução do próprio Senhor Jesus. Ou seja, não tem pessoa melhor para dar instrução para a gente do que Jesus. Simples. Isso se chama relocação estratégica. Na época da Bíblia já existia relocação estratégica. O próprio Senhor Jesus já disse: fuja para os montes, fujam para as montanhas. Não volte para pegar coisa alguma. Saia da Judéia. Ou seja, a gente tem que obedecer à ordem de Jesus. Então, a gente vendo essas coisas acontecer, a gente não pode ficar parado aqui pensando que tudo vai dar certo, que contar com a sorte. Não, a gente não pode contar com a sorte não, gente. A gente tem que contar com Deus, crer em Deus, mas também devemos fazer a nossa parte, porque cada vez mais, é o que eu digo, cada vez mais esse mundo está ficando pior. Então não podemos dar mole, temos sim que confiar em Deus, mas fazer a nossa parte. Comece aos poucos, não estou dizendo para você pegar todo o seu dinheiro e já começar a comprar tudo em alimento, não. Cada pagamento que você for recebendo no seu trabalho, compra 2 vezes mais de alimento grosso que você compra. Vamos supor, se você compra 5 pacotes de arroz, compra 8, 10, sempre a mais e vai fazendo o seu estoque ali. E o melhor estilo de fazer estoque é em garrafa PET. E ela conserva muito mais, dura se não me engano, de 15 a 20 anos o alimento dura ali. Ou seja, mesmo que não fosse acontecer nada, vamos dizer assim, num cenário que essas coisas não estivessem acontecendo. Mas é sempre bom estar estocando alimento, que você não sabe o dia de amanhã, se você vai estar com emprego, se você vai estar trabalhando. Se você tem um estoque forte de alimento ali e fica desempregado, fome você não passa, entendeu? Porque você já tem seu estoque de alimento ali. E água também é o principal, estoca água, porque dias difíceis estão vindo. E a minha missão é vir aqui avisar vocês de tudo isso que está acontecendo. Então, não demole, vamos começar a montar a estratégia aí, porque tem estratégia, vocês podem vir aqui no canal, eu vou continuar dando estratégia para vocês, vou gravar outros vídeos explicando mais detalhado o que fazer, qual o passo a passo, o que eu tenho que fazer primeiro. E outra, vocês precisam urgentemente ter um carro, tá? Ainda mais quem tem família, vocês têm que ter carro,
porque para na hora da fuga, na hora de vocês ir pro refúgio estratégico, não tem como ir de bicicleta. E mesmo quem é solteiro, tá sozinho, para levar tudo, vamos supor, de moto também já fica ruim, porque não tem como levar as coisas tudo. E o estilo de sobrevivência que eu tô falando, o sobrevivencialismo, não é você pegar e fazer uma cabana no meio do mato de madeira e viver igual um doido lá no meio do mato, sem nada, caçando com lança, essas paradas não. Você tá voltando pro primitivo. Eu não quero isso, eu quero que vocês tenham um local para vocês dar um conforto para a família de vocês, para vocês não ficar dependendo de ter que sair para caçar, se desgastar, correr o risco de ser pego. Não é isso que eu quero, entendeu? Para vocês, eu quero que vocês se preparem um local, um bunker, que não precisa de tanto dinheiro assim para fazer um bunker. Dá para você mesmo comprar esse local, ir devagarzinho lá. Ah, não tem dinheiro para pagar uma máquina? Vai cavando. Cava lá 1 ou 2 dias, 3, 4, se for uma semana direto, tem como você cavar o suficiente para fazer o seu bunker. Faça sempre reforçado, pede ajuda de um engenheiro para você conseguir fazer esse bunker, e sempre num lugar alto estratégico. Por quê? Por que um bunker num lugar alto é bom? Porque pode alagar à vontade e não vai entrar água no seu bunker, porque você está no alto. Imagina você fazer um bunker na cidade, num lugar que é baixo. Se alaga, meu amigo, seu bunker está cheio d'água. Tá cheio d'água, você perde o ar lá dentro, mesmo se a água não entrar. Agora no alto não. No alto você fica tranquilo. Pode dar a chuva que for, você entra lá no seu bunker, fica sossegado, sai para fora, e o bunker ele vai ter um acesso mesmo por dentro da sua casa, e sempre nunca deixa um acesso só nesse bunker. Sempre deixa uma saída de emergência para outro local secreto que só você saiba, porque se um dia acontecer de alguém encontrar a sua casa lá, você tem como fugir, entendeu? Pro outro lado. Agora, se você tiver uma saída só, já complica. Colocar câmeras de segurança ao redor da sua casa, do seu terreno. E se tiver como também manter ali uns 2, 3 cachorros de porte médio, pelo menos, ou grande. Isso vai te ajudar muito. Os cachorros sempre alertam. Começa a latir, você já sabe que tá vindo alguém. Ou seja, é isso, gente. E essa é a instrução que eu vim passar para vocês, porque o cenário global está ficando cada vez mais caótico. Então, o vídeo de hoje é isso. E já peço para vocês curtir esse vídeo, dê o like e se inscreva no canal, que é muito importante. Ficamos por aqui. Forte abraço, fique com Deus. Valeu!